Conheçam Jordan. Ela nasceu no dia 7 de setembro de 2012. Ela era uma menina de 3 anos que vivia na Carolina do Norte, Estados Unidos. Jordan foi descrita como uma menina doce que amava aprender coisas novas. Das matérias não fica claro sobre como era a relação entre ela e seu pai biológico, se diz somente que ele morava em um outro estado, porém não fica claro como era a relação entre ele e a mãe de Jordan quando os dois estavam juntos. Se diz somente que quando Jordan estava com 3 anos, sua mãe conheceu um homem chamado William. Alguns meses depois, ela deu à luz a uma outra menina e então, posteriormente, os 4 começaram a morar juntos. No dia 15 de agosto de 2016, a mãe de Jordan saiu para trabalhar e deixou as 2 filhas sob os cuidados do namorado. Após se despedir de todos, ela saiu de casa, os 3 então ficaram ali juntos e o William, quem ficou responsável por cuidar e dar a comida das meninas. Algumas horas depois, o William ligou para a polícia. Ao falar com um atendente, ele disse que por volta de 1h da tarde colocou Jordan para dormir. Minutos depois caiu no sono também e algum tempo depois, quando acordou, ele percebeu que a porta da frente estava aberta e que a menina não estava mais na casa. Ao ouvir aquilo, o atendente disse que Jordan poderia ter apenas se escondido. Ele então pediu para William verificar embaixo da cama. Ele foi até lá, verificou, voltou ao telefone e disse que Jordan não estava embaixo da cama. Após isso, enquanto o William ainda estava com o atendente no telefone, a mãe de Jordan chegou em casa. Ao ver tudo aquilo, ela perguntou o que estava acontecendo. O William lhe contou a mesma coisa que contou ao atendente. Os dois então ficaram histéricos, começaram a chorar e então os investigadores chegaram à residência. Após falar com o casal, os investigadores começaram as buscas por Jordan. Eles coletaram as informações sobre como a menina era, sobre como estava vestida e então montaram um mutirão junto com vizinhos e junto com vários oficiais para poder fazer as buscas pelas redondezas e até por uma floresta que tinha perto da casa. Durante quase 19 horas, a polícia ficou verificando todos os locais. Helicópteros também ficaram sobrevoando para ver se encontravam algo suspeito. Porém, infelizmente, até aquele momento, eles não encontraram nenhum sinal de Jordan. Enquanto tudo isso estava acontecendo, vários repórteres foram até o local. Assim que falou com um deles, William disse que tudo aquilo parecia um pesadelo, se mostrou bastante preocupado, ficou muito agitado e até chorou diversas vezes. Algumas horas depois, após muitas buscas, na manhã seguinte, a polícia finalmente encontrou Jordan. Infelizmente, ela estava sem vida, estava escondida embaixo de vários galhos e folhas e também estava envolta por um lençol. Após isso, foi levada para análise. Nesse local, os legistas constataram que Jordan perdeu a vida devido a várias agressões que sofreu. Ela tinha cerca de 10 hematomas no estômago e no peito, 26 ferimentos nas pernas e pés, 20 ferimentos nos braços e machucados entre o crânio e o couro cabeludo. Com isso, a polícia começou as investigações desse caso. Enquanto estavam investigando, várias pessoas relataram que William era um homem agressivo. Uma vizinha do casal revelou que já tinha visto William agredindo Jordan e sua namorada. Fora isso, a polícia descobriu que ele já tinha histórico criminal, que havia sido preso algumas vezes por seu envolvimento com drogas e que, na verdade, até estava em liberdade condicional. Ainda durante as investigações, a irmã de William procurou a polícia. Ela informou que seu irmão lhe confessou que estava com Jordan no momento em que a menina perdeu a vida. Segundo ele, tentou fazer massagem cardíaca em Jordan, mas que mesmo assim ela não voltou à vida. Devido a tantas informações e evidências que ligavam William ao caso, a polícia o prendeu. Ele então alegou inocência, tentou, a pedido de seus advogados, sair sob fiança, não conseguiu e então aguardou seu julgamento na cadeia. Conforme falei anteriormente, durante as investigações desse caso, a polícia descobriu que o convívio na casa de Jordan era extremamente conturbado. Eles souberam que William agredia a menina com frequência e que, além disso, também agredia sua namorada.
Quando a polícia conversou com um casal de vizinhos, eles relataram que em um certo dia viram Georgin com o olho roxo e então questionaram William sobre isso. Ao falar com esse casal, William disse que ela apenas tinha caído, ficou falando que a menina era desastrada, mas mesmo assim a mulher resolveu conversar com Georgin sozinha e a menina revelou que ela não tinha caído, mas que a mãe havia lhe agredido. Apesar da menina dizer tudo isso, a mulher contou à polícia que tanto ela quanto o marido resolveram dar o benefício da dúvida a William, não acreditaram a menina e por isso não procuraram a polícia. De acordo com ela se arrependia muito de não ter feito nada, que se pudesse voltar atrás teria feito tudo totalmente diferente e então disse o seguinte: "Não há nenhuma maneira possível de colocar em palavras o que estou sentindo agora, exceto que gostaria muito de poder voltar no tempo." Ainda durante as investigações, se revelou que semanas antes do ocorrido, o pai de Georgin pediu à polícia para poder fazer uma verificação de bem-estar à sua filha. Como ele morava em um outro estado, não tinha fácil acesso a Georgin. Segundo ele, estava muitos dias sem saber da menina, ficou preocupado e por isso ele pediu à polícia que fosse fazer essa verificação de bem-estar. Quando o policial foi até a residência, ele questionou a mãe de Georgin sobre a filha. Ela então respondeu que a menina estava bem, mencionou que não estava falando com o pai de Georgin porque ela não queria assunto com ele e que estava fazendo isso de propósito. Ainda na mesma época, devido a várias ligações de vizinhos à polícia, o Departamento de Bem-Estar Infantil resolveu visitar a casa também. Segundo eles, as meninas pareciam ser bem tratadas, tinham moradia estável e por isso não consideraram que nenhuma das duas estava em risco de vida, apesar de tantas ligações dos vizinhos dizendo que estavam ouvindo brigas constantes e agressões constantes na casa. Ainda durante as investigações, a irmã de William deu uma entrevista. Ela disse que morou por alguns meses na casa de William e de sua namorada Jailene. Mencionou que viu diversas vezes o William agredindo Georgin, falou que estava presente no momento em que os assistentes sociais foram na casa. Ela falou que esteve presente em 2 momentos quando os assistentes sociais foram até lá verificar a menina e que foi questionada por eles sobre como elas eram tratadas. A irmã de William disse que mentiu para os assistentes sociais, disse que o local era bom para as meninas, que elas eram bem tratadas, que tinha comida, enfim, ela disse que realmente mentiu e falou que fez isso porque ela achou que os assistentes sociais iriam fazer o trabalho deles e que iriam investigar mais, já que eles estavam vendo que Georgin tinha hematomas e que tinha sinais de que algo estava acontecendo sim. De acordo com a irmã de William, ela falou que também acreditava que os assistentes sociais iriam conversar com ela sozinha, porque em todo momento que conversaram com ela e com Georgin, eles só conversaram na frente de William e Jailene. Ela falou que se o assistente social tivesse conversado com ela sozinha, ela teria falado o que estava acontecendo e talvez teria pedido que ele investigasse mais. Quando a irmã de William foi questionada pelo jornalista se faria algo diferente se pudesse voltar atrás, ela começou a chorar, disse que se pudesse voltar atrás, teria falado com o assistente social, teria pedido para ele investigar mais e não teria ficado em silêncio. Ela também disse que não acreditava que seu irmão era 100% culpado pelo que aconteceu e nem inocente. Segundo ela, seu irmão e Jailene eram os verdadeiros responsáveis pelo que aconteceu com Georgin e que por isso os dois deveriam ser presos. Meses após a prisão de William, no ano de 2018, aconteceu o julgamento dele. Durante a audiência, ele mais uma vez se declarou inocente e disse que não tirou a vida de Georgin. Após a declaração de William, os promotores apresentaram uma fita onde ele confessou à polícia que agrediu a menina. Na fita, ele contou aos investigadores que, em certo momento, durante a tarde de 15 de agosto de 2016, tentou dar comida a Georgin, mencionou que ofereceu a ela comida várias vezes, disse que a menina não aceitou e que isso o deixou bastante incomodado. De acordo com William, ele ficou furioso por Georgin não querer comer e por ela não querer dormir. Devido a isso, a agrediu algumas vezes. Minutos depois, ela tentou sair de perto dele. William disse que não deixou e então a agrediu mais.
Quando o legista que fez a análise de Georgin foi ouvido, ele disse que a menina não perdeu a vida de forma instantânea. Segundo ele, isso aconteceu após as agressões que ocorreram e que ela deu o último suspiro minutos após ser agredida. De acordo com os promotores, durante as investigações, William agiu de maneira falsa o tempo inteiro. De acordo com eles, ele ficou dizendo que não tinha nenhum inimigo, ficava chorando. Depois deu vários nomes de supostos suspeitos para o desaparecimento de Georgin. Ele também tinha alguns arranhões nas pernas que pareciam ter sido feitos por galhos, mas quando foi questionado pela polícia sobre isso, ele disse que não sabia como foi arranhado porque, de acordo com ele, não tinha saído de casa em momento algum. Ainda no tribunal, uma das promotoras mostrou a foto de Georgin sorrindo. Ela então começou a chorar, se virou para o juiz e disse o seguinte: ela era tão feliz e cheia de vida apesar das agressões e abusos que enfrentava diariamente. Essa criança com certeza merece justiça. Faça a coisa certa. Ele não planejou a morte de Georgin, mas sua culpa é pura e simples, porque William agrediu Georgin de 3 anos até ela perder a vida. Durante a audiência, os advogados de William também foram ouvidos. Eles disseram que William não teve a intenção de tirar a vida de Georgin, enfatizaram que sim, ele agrediu a menina, mas que não teve a intenção de matá-la. De acordo com os advogados, William teve uma infância extremamente conturbada. Segundo eles, era agredido por seus pais com muita frequência e por isso ele achava que agressão era o caminho para a educação. Ao ouvir a declaração dos advogados, um dos promotores pediu a palavra novamente, se virou para eles e disse: o plano do réu de infligir sofrimento a outra pessoa ficou muito claro quando ele fez comentários aos detetives como: bem, ela me desobedeceu, eu queria deixar um hematoma. Eu sabia que ela estava machucada, mas continuei. Durante o julgamento, a mãe de Georgin não compareceu ao tribunal em nenhum dos dias que o julgamento aconteceu. Ao contrário dela, o pai da menina compareceu em todos os dias do julgamento e também escutou com detalhes tudo o que aconteceu com sua filha. No final do julgamento, William não quis testemunhar, então, com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, em julho de 2018 ele foi considerado culpado e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. Sobre a mãe de Georgin, ela nunca foi acusada junto com o namorado. Dezenas de pessoas protestaram durante meses para que ela também fosse responsabilizada pelo crime, porque, segundo essas pessoas, haviam diversas evidências que provavam que a mãe de Georgin sabia que William era agressivo, porque além de ser agressivo com Georgin, ele também era agressivo com ela. Aliás, se comprovou que a mãe da menina pediu ajuda diversas vezes a vizinhos após as agressões de William contra ela, e que vários vizinhos já tinham ligado diversas vezes para a polícia após ouvirem as brigas intensas que existiam na casa. Após todo o ocorrido, o pai de Georgin processou Jailene por negligência. Ele disse que a mãe deveria saber que sua filha estava em perigo e que ela deveria ter protegido a menina. Em uma entrevista que deu, Jailene, mãe de Georgin, falou que amava sua filha e disse o seguinte: ninguém se importava com ela como eu. Ninguém a amava como eu. Não entendo como alguém poderia machucá-la. Ela também afirmou que nunca tinha visto William machucar sua filha e que também não tinha ideia sobre o que ele era capaz. Ainda na mesma época, Josh, o pai de Georgin, afirmou que também era o pai biológico da filha de 1 ano de Jailene. Ele disse que iria fazer um teste de DNA e que, se fosse comprovado sua paternidade, iria lutar pela custódia da menina. Infelizmente, não encontrei nas matérias se esse teste de DNA realmente foi feito e, se foi feito, qual foi o resultado. Outra coisa que não havia nas matérias é se Josh ganhou o processo contra a Jailene. Isso realmente não fica claro e por isso não posso trazer essa informação para vocês. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça.
Não custa nada, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, vem toda semana aqui no canal, porque toda semana tem um vídeo novo, e eu agradeço do fundo do meu coração a você que sempre está aqui me apoiando, deixando um like, um comentário, compartilhando o vídeo, obrigada de coração. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre e sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.